Fala galera, tudo bem? Bruno aqui em nossa primeira live e hoje eu trago para vocês algo muito importante que vocês têm que ter em sua bagagem, que é informática básica, a história e evolução da informática. Você aprenderá hoje como surgiu a informática, como surgiram os primeiros computadores, quais os principais nomes que você tem que ter em mente. E as 6 gerações da computação, dos computadores que passaram, as 6 gerações que você precisa saber. Ai, Bruno, mas por que eu preciso saber disso? Por que eu tenho que ter isso em mente? Porque, como vocês devem saber, a informática básica é a primeira coisa que você precisa para a sua bagagem, para você adentrar no treinamento Bitelecom, que é o treinamento que eu vou te proporcionar conhecimentos que te permite entrar como profissional nos provedores de internet. E também, indo além, isso é um conteúdo muito importante que cai muito em concursos públicos. Então, mesmo que você não tenha interesse nenhum em adentrar no curso, no treinamento, isso vai te ajudar muito, vai te adquirir muito conhecimentos para, quem sabe, aí estar prestando algum tipo de concurso, porque todo concurso público, como matéria obrigatória, tem informática básica. Então, você já pode perceber o quão promissor e o quão importante é essa disciplina na sua grade curricular, que é a grade curricular do nosso primeiro estágio do nosso treinamento e também para qualquer outro tipo de concurso que você possa estar exercendo algum dia, quem sabe. Então, vamos começar. Você deve ter em mente que, como tudo na vida, existe um início, e com a informática não é diferente. Temos o início como o ábaco sendo considerado o primeiro tipo de computador, que foi a necessidade de contar, levou à criação pelo próprio homem, que no caso foi por volta de 2500 a.C., que foi como uma forma de apoio aos dedos. Antes eles utilizavam os dedos para efetuar contas, contas cotidianas, para utilizar no mercado também. Mas, como você deve ter em mente, é muito difícil você ter uma contabilidade à mãos em algarismo muito grande, muito extenso. Então, daí veio a necessidade de auxiliar o humano nessas contabilidades do cotidiano ou de comércio. E o ábaco, ele utiliza a base decimal, com um sistema com os 10 algarismos, ou seja, do 0 ao 9. Que cada arte, por exemplo, existe algumas artes, como você verá no próximo slide, que eu trouxe como exemplo a você para exemplificar. Ah, Bruno, mas por enquanto isso aí eu já sei, está muito fácil. Calma, porque toda base você tem que construir algo sólido. Eu não posso chegar te mostrando os princípios de rede, qual tipo de rede você vai utilizar, como se dá a comunicação de dados entre um dispositivo e outro, sem você entender informática básica, sem você entender sequer como um computador surgiu. Então calma, vamos de passo a passo. Se você está achando fácil agora, calma, rever de novo, porque eu tenho certeza que algo você pode ter esquecido ou pode ter deixado passar batido. Então, vamos lá. O ábaco, ele utiliza algumas artes, que cada arte representa uma unidade ou um múltiplo de 10. Por exemplo, a centena, dezena e unidade. Como vamos ver agora nesse exemplo aqui. Como podemos ver, a representação do número 8.627 se dá da seguinte forma. Temos artes, que cada arte representa a milhar, a casa da centena, a casa da dezena e a casa da unidade. Então, você já de cara já percebe que para você representar um número 8.627, você precisa colocar 8 unidades na arte do milhar, você precisa colocar 6 unidades, 6 discos na haste da centena, 2 na haste da dezena e 7 na haste da unidade. Dessa forma, você vai representar o número 8.627. Imagina agora você utilizando os dedos para contar. É basicamente quase impossível você, a menos que você tenha uma baita atenção para você ter noção daquilo, para você saber de fato quanto que você está contando até chegar a 8.627. E com o ábaco você pode ver que é muito mais simples. Você vai contabilizar de unidade por unidade. No caso, unidade, dezena. Quando você chegar, por exemplo, passei pelo 9 até passei do 0 até o 9, você já começa a contabilizar uma dezena, porque aí vem o 10. Então, se você tivesse a arte da milhar, a arte da centena, zerados, e a haste da dezena com 1 e a haste da unidade com 0, você saberia que essa representação seria do número 10. Então fica muito mais fácil. E foi essa a invenção que o ser humano utilizou
para utilizar como computador. Ele computava, ele calculava. Então, por isso que o ábaco é sim a invenção de 2500 a.C., que se caracteriza como o primeiro computador da história. Então, assim como o ábaco serviu para inspiração para a evolução do computador. Outra grande invenção também, após o ábaco, foi a do francês Blaise Pascal, que inventou a primeira máquina de somar, a pascalina, a qual executava operações aritméticas quando se girava os discos interligados, sendo assim a precursora das calculadoras mecânicas. Então, essa é uma espécie de evolução que surgiu depois do ábaco, é uma evoluçãozinha do ábaco. Então, como que se dava, como que se calculava na pascalina, uma invenção de Blaise Pascal? Você tinha discos e seguia a mesma essência do ábaco. Por exemplo, cada disco tinha as casas do 0 ao 9, ou seja, 10 casas de unidade. E quando você girava um disco, se passasse do número 10, por exemplo, você girou 10 vezes, um disco iria girar. Por exemplo, esse disco aqui é o da unidade, esse é o da dezena. Se você girasse 10 vezes, iria repetir o número 0. Você gira o número 0 10 vezes, ele vai aparecer aqui novamente, na partezinha de girar. Só que ao invés de somente ele girar, o outro disco, que é a da dezena, ele vai para o 1. Porque ele entende o quê? Que você girou 10 vezes, então já vai para a dezena. Aqui no disco da dezena, ele vai para o 1 e retorna para o 0. Então significa o quê? Ele contabilizou 10. Então assim se segue sucessivamente. Quando a dezena chegar ao 9 e der um outro passo, o outro disco, o disco da centena, como você pode ver aqui logo abaixo em representação, aqui ó, ele vai para 1 e aqui 0 e também aqui 0. Então ele vai contabilizar o 100. E além disso, seria possível também executar operações aritméticas, ou seja, a diminuição, a subtração de um determinado número com outro. Então, assim que se inicia a história das calculadoras mecânicas, foi com a pascalina, uma invenção de Blaise Pascal após a criação do ábaco. Então, vamos lá, já adentrando, já começando a ter essa noção de computador, que era o computador mais pré-histórico, assim podemos dizer, que foi as calculadoras, primeiro o ábaco, depois a pascalina, que foi muito assim, utilizaram muito, foi muito útil para a computação mesmo de contas simples. Mas agora vamos adentrar a ideia mesmo de computador que conhecemos hoje em dia. Foi com o Charles Babbage, que é considerado o pai do computador atual, que construiu em 1830 o primeiro computador do mundo, no caso mecânico ainda. Porque como veremos, você irá aprender nesta aula como que ele passou de ser mecânico para eletrônico. Só que 100 anos antes de se tornar realidade. Ou seja, ele construiu um computador mecânico, o Charles Babbage, 100 anos antes dele se tornar propriamente dito o computador que conhecemos hoje. Que, no caso, foi só por volta de 1936 que as ideias de Babbage foram comprovadas quando um jovem matemático chamado Alan Turing, lembre-se muito bem desses nomes porque cai muito em concurso público. Cai muito em concurso público, prova de informática básica. Então, criador do primeiro computador da história, Charles Babbage, e quem aperfeiçoou, quem pegou essa noção do Charles Babbage e compilou, aprimorou, foi Alan Turing, que publicou um artigo pouco conhecido que se chama On Computable Numbers. E o nome de Turing, como eu falei, é quase desconhecido para o público, mas a sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento de ideias que ocorreriam antes do computador propriamente dito tornar-se realidade. Ele foi fundamental por ver o problema em uma perspectiva diferente. Ou seja, os matemáticos sabiam que os computadores eram capazes de resolver problemas matemáticos. Só que Turing viu isso, que seria uma forma mais eficaz se seguissem ordens lógicas. Então, os computadores seriam muito mais eficazes ao executar esses cálculos se eles seguissem ordens lógicas, se eles seguissem essas ordens lógicas. Então, depois disso, Turing liderou uma equipe de pesquisa na Inglaterra e desenvolveu a mais secreta invenção da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi uma surpresa para todo mundo essa invenção. Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, porque até então era algo desconhecido. Que foi o Colossus, o primeiro computador eletromecânico do mundo, que poderia decifrar códigos alemães de mensagens enigmáticas durante a guerra. Então, sem dúvidas, isso foi uma ferramenta crucial
para o exército inglês durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o Colossus, o primeiro computador eletromecânico do mundo. Depois da guerra, Turing colaborou também no projeto do primeiro computador dos Estados Unidos, o ENIAC, que já estava tendo uma transição de computador eletromecânico para um computador eletrônico. E ele foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia em 1946. Ou seja, você pode ver que é mais de um século depois de que Charles Babbage criou o primeiro computador. Então, foi em 1830, que Charles Babbage criou o primeiro computador. E após isso, 100 anos depois, o Turing reformulou, ajustou algumas coisinhas e deu aí a sua contribuição magnífica para a criação dos computadores que temos hoje, que conhecemos hoje em dia. Então, o desenvolvimento do computador continuou, mas só foi com a invenção do transistor de silício em 1947 que se tornou possível aumentar a velocidade de operação no computador. Então, os computadores eletromecânicos e eletrônicos já estavam começando a surgir, já estavam começando a aparecer, mas ele era muito limitado por questão da sua velocidade. E foi a partir da criação do transistor que teve essa capacidade de escalar essa velocidade, de otimizar uma questão muito, muito incrível, essa velocidade de cálculo. E aqui eu trago para vocês a diferença entre as válvulas e os transistores, porque antes dos transistores, eram as válvulas que tinham essa capacidade de auxiliar na computação. Fazendo o que, Bruno? Fechando ou abrindo circuito. Porque, como você verá mais à frente, os computadores, todo computador no mundo, inclusive o de antigamente e até os de hoje, eles trabalham com o sistema binário. E o que significa isso? 0 e 1. É a linguagem que ele entende. Levando mais ao pé da letra, podemos traduzir como abrindo e fechando circuito. Fechando com o 0 e abrindo com o 1. Então, eram as válvulas antes dos transistores que tinham essa capacidade de fazer esse fechamento e abertura de circuito. O que era o fator principal para os computadores de antigamente serem muito mecânicos. Por quê? Porque as válvulas eram enormes, elas davam problema muito comumente, e precisavam ser substituídas com muita frequência. E por conta disso que os computadores eram muito mecânicos ainda, tinha que ter essa substituição frequentemente, tinha que ter essa reparação, substituição de válvulas. E foi graças aos transistores que tem esse mesmo papel, só que com muita mais velocidade e muita mais capacidade de processamento, que as válvulas foram deixadas de lado e os transistores foram sendo adotados. E foi a partir disso que teve um passo gigantesco na questão da história da computação, da história da evolução da informática. Então, agora eu trago aqui para vocês uma representação de um computador de antigamente. Esse daqui é a representação do ENIAC, que era o primeiro computador eletrônico, que foi desenvolvido na Pensilvânia em 1946. E vocês podem ver a dimensão, a monstruosidade que era apenas um computador. E sim, isso daqui era apenas um computador. Toda essa gama de equipamentos aqui era apenas um computador. Eu, sinceramente, não me vejo operando uma máquina desse tamanho e, felizmente, temos algo bem mais simples hoje em dia, né? Então, os laboratórios começaram experimentando a colocação de um projeto de circuito no chip. Antes dos fins dos anos 60, nasceu o circuito integrado. E isso foi um passo muito grande que demos aí também, que a evolução da informática deu. Nascendo aí o que conhecemos como microprocessador, hoje em dia. A indústria dos computadores pessoais, PC, que não sei se vocês sabem, mas PC significa Personal Computer, teve seu início em 1971 com a fabricação do primeiro microprocessador, o Intel 4004. Até aqui, vocês já têm construído uma gama de conhecimentos muito grande. Você sabe quem foi o primeiro criador do computador, qual foi o primeiro computador eletromecânico, o primeiro computador eletrônico, e isso tudo são questões muito importantes para você que, porventura, vá prestar algum tipo de concurso público, é muito importante. Então, aqui mais um conteúdo, um dado muito importante, que é o primeiro microprocessador, que foi o Intel 4004. Porém, a indústria decolou somente em 1975 com o Altair 8800 da MITS. O kit tinha como base um microprocessador 8080 da Intel e possuía apenas 250 bits de memória, com um preço bem acessível de quase $400. O Altair foi o primeiro computador pessoal disponível em grande escala para o público geral. Então, vocês podem ver aí que
os primeiros microprocessadores que apareceram, que surgiram, eram bem limitados, com apenas 250 bytes de memória. Em comparação com os anteriores, isso era muito rápido. Você hoje com 250 bits de memória, você leva minutos para executar uma tarefa. E é até impossível você executar as tarefas hoje com os softwares que temos hoje em dia, com apenas 250 bits de memória. É só para você ter uma noção do quanto a informática vai ter na sua evolução, do quão você já tem uma tecnologia de ponta hoje em dia, comparado com antigamente. Então vamos lá. A união de Paul Allen, um jovem programador com o calouro da Universidade de Harvard, conhecido como Bill Gates, originou uma versão do BASIC para o Altair, ou seja, já vai aí incrementando mais ao Altair, que foi o primeiro computador pessoal disponível em grande escala. Mais tarde surgiria a Microsoft. Então, a união desses dois jovens, que no tempo desenvolveu o BASIC para o Altair, Paul Allen e Bill Gates formaram a Microsoft. No ano de 1977 ocorreu uma explosão de interesse pelos computadores pessoais e a introdução de uma sucessão de máquinas, Commodore PET, Radio Shack, TRS-80 e o Apple II, de Steve Wozniak e Steve Jobs. O Apple II desenvolveu rapidamente com a econômica unidade de disco flexível e a primeira planilha eletrônica, o VisualCalc. Então, vocês podem ver aqui que tem muitas questões de possíveis concursos. A primeira planilha eletrônica, que foi o VisualCalc, de quem? Do Apple II, de Steve Wozniak e Steve Jobs. Você teve aí também a união de Paul Allen e Bill Gates, que gerou a primeira versão do BASIC para o Altair. Então você tem aqui uma gama de conhecimento muito riquíssimo que você pode aplicar também em concursos públicos. E também vai servir muito para a nossa construção de uma base sólida para o treinamento de telecom. Então, continuando, a partir daqui vai acontecer uma verdadeira briga de cachorro grande. Você vai ter a IBM e a Apple construindo computadores, como o Macintosh, a IBM como o Altair, que teve essa construção de computadores, e a Microsoft se destacando aí na construção de softwares, de sistemas operacionais para operacionalizar esses computadores desenvolvidos pela IBM e a Apple. Então, até aqui você teve a construção de uma breve história de como aconteceu a evolução da informática, de como aconteceu a evolução de uma válvula para o transistor, de qual é os pontos positivos do transistor, por que as válvulas foi substituída, qual foi o primeiro criador do computador, quem foi que contribuiu, dentre outras informações muito importantes. E agora chegou a hora da gente ver geração por geração da evolução dos computadores, que eu creio que pra gente aqui, pra você que está assistindo esse vídeo agora, só vai ter noção, só vai ter ciência na vida real da quinta geração em diante. Ou seja, está dividida em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta geração. Começando pela primeira geração, que foi de 1951 a 1959. Que o que caracterizou isso foi que as válvulas foram utilizadas em computadores eletrônicos, como por exemplo o ENIAC, o primeiro computador eletrônico do mundo. Normalmente quebravam após algumas horas de uso e tinham um processamento bastante lento. Então foi exatamente o que eu falei anteriormente. Tinha uma questão de manutenção muito alta, facilmente quebrava e tinha que fazer a manutenção. E além do mais tinha um processamento bastante lento. Então, e o que caracterizava isso? Circuitos eletrônicos e válvulas, que eu falei para vocês, que as válvulas foram posteriormente trocadas pelo transistor, e as válvulas tinham a função de quê? Abrir e fechar circuito, fazendo a comunicação do binário, como vocês verão mais à frente. Uso restrito, ou seja, apenas para uso, como você viu, na guerra, uso comercial, não tinha essa questão de computadores pessoal, dos personal computers, precisavam ser programados a cada tarefa, ou seja, ele não era tão autônomo assim, podemos dizer, ele precisava ser programado. Por exemplo, você programou ele para uma tarefa específica, terá que reprogramar novamente para uma outra. Existia um grande consumo de energia, porque existiam muitas válvulas e era um processamento muito grande dessas válvulas. E uma prova disso era que elas danificavam após algumas horas de uso. E também problemas devido a muito aquecimento. Justamente esse alto consumo de energia, também tinha um sobrecarregamento, um sobreaquecimento nessas válvulas e ocasionava a questão de sobreaquecer, o muito aquecimento. Problemas relacionados a muito aquecimento.
E vamos agora para a segunda geração, que foi de 1959 a 1965. Aqui temos as válvulas já sendo substituídas pelos transistor, que foi um passo muito gigantesco que o avanço da informática teve aqui nessa segunda geração. O seu tamanho era 100 vezes menor que o da válvula, ou seja, a válvula era bastante grande e o transistor era bem menor, que foi exatamente isso que possibilitou a diminuição desses computadores posteriormente. Não precisava de muito de tempo para aquecimento, consumia menos energia, era mais rápido e confiável que as válvulas, ou seja, os transistores aí foi a salvação para os computadores que temos hoje em dia, a salvação para o que possibilitou esse avanço dos computadores que temos hoje em dia. Os computadores dessa geração já calculavam em microsegundos e eram programados em linguagens montadas. Então, as características disso, teve o início do uso comercial, por quê? Já ficou sendo mais acessível, já não era tão grande, a matéria-prima já era diferente, então possibilitava o uso comercial. O tamanho ainda era gigantesco, mas por conta que estava começando a acontecer essa mutação da válvula para os transistores. A capacidade de processamento era muito pequena ainda, e o uso de transistores em substituição às válvulas, ou seja, ainda estava em substituição às válvulas, por isso que o tamanho ainda era gigantesco. Isso era apenas algumas características que marcou essa segunda geração, atentando-se principalmente para o fato de que as válvulas estavam em transição, em substituição para os transistores. Vamos partir agora para a terceira geração, que aconteceu em 1965 e foi até 1975. Ou seja, uma década aí. Os transistores foram substituídos pela tecnologia de circuitos integrados. Ou seja, o que já estava bom, o que já possibilitou muito avanço, que foi os transistores, já foram substituídos por circuitos integrados. Que aí, como vimos anteriormente, possibilitou a criação dos microprocessadores. Além deles, outros componentes eletrônicos em um único chip, que já calculados em nanosegundos. Ou seja, os microprocessadores. E algumas características dessa geração foi que surgem os circuitos integrados, a diminuição finalmente do tamanho, porque as válvulas já tinham sido completamente substituídas pelos transistores e os transistores já estão em migração para o circuito integrado, ou seja, os microprocessadores. Uma maior capacidade de processamento a partir de quê? Desse novo circuito, dessa nova tecnologia que foi adotada, que é o circuito integrado. E o início da utilização dos computadores pessoais. Finalmente, deixou de ser apenas de uso privado, de instituições nacionais e usos comerciais, e passou a ser utilizado como computadores pessoais também. Quarta geração, de 1975 a 1991. Em 1975 a 1977 ocorreram avanços significativos, surgindo os microprocessadores, os microcomputadores e os supercomputadores. Ou seja, você viu na geração passada que foi substituído, que o transistor foi substituído por uma nova tecnologia que era o circuito integrado. E foi a partir desse circuito integrado que teve a opção, a capacidade de migrar para a criação do microprocessador, que foi esse avanço significativo que os computadores deram. Em 1977 houve uma explosão no mercado de computadores sendo fabricados em escala comercial. E a partir daí a evolução foi sendo cada vez maior até chegar aos micros atuais. Ou seja, foi nessa época que o Altair teve maior requisição, que foi o primeiro computador comercial produzido em grande escala. Então, outro dado muito importante que pode ser que caia em concurso público. E eu estou aqui para te ajudar. Algumas características dessa geração foi o surgimento dos softwares integrados, ou seja, quem que estava lá? Estava Bill Gates e Paul Allen, formando a Microsoft, para criar sistemas para esses computadores, ou seja, os softwares integrados, processadores de textos, planilhas eletrônicas, que vem aí o Apple II, do Steve Wozniak e o Steve Jobs, com o Apple II, tendo aí alguns benefícios, como por exemplo a criação da primeira planilha eletrônica. Gerenciadores de bancos de dados, gráficos, gerenciadores de comunicação. Foi isso o que marcou a quarta geração, de 1975 a 1991. E agora partindo para a quinta geração. Quinta geração, que foi a partir de 1991. Essa geração ela foi marcada pela inteligência artificial, altíssima velocidade de processamento, um alto grau de interatividade e por sua conectividade também.
A inteligência artificial pode ser verificada em jogos e robôs ao tentarem e conseguirem desafiar a inteligência humana. E algumas características que marcam essa quinta geração são os supercomputadores, a robótica, imagem virtual, multimídia, computação móvel, ou seja, o celular, e a era online, ou seja, a comunicação através da internet. Então, isso é algo que aconteceu em 1991 que trazemos até hoje em nossa realidade. E agora vamos para a sexta e última geração, que é marcada por grandes avanços e sistemas que facilitou a nossa vida até hoje, com inovação, tecnologia voltada para a nossa comodidade e rapidez. E o que caracteriza essa geração? A computação distribuída, computação em nuvem, computação em grade ou em rede, a computação móvel, computação ubíqua. O que significa isso? O princípio da ubiquidade significa que a presença da internet está presente na vida de cada pessoa a todo momento, como na vida pessoal, em casa ou no convívio social. Realidade aumentada, cada vez mais as tecnologias avançam para proporcionar uma realidade virtual ainda que aumentada para proporcionar ao usuário, ou seja, visando cada vez mais um olhar, um viés muito tecnológico. E também a internet das coisas. O que seria a internet das coisas? A questão de computadores, geladeiras, lâmpadas, até hoje em dia estarem conectados com a internet. Você pode verificar muito bem hoje, por exemplo, na Amazon, você tendo um Alexa, por exemplo, e uma luz conectada à internet. Isso seria a internet das coisas. Uma lâmpada estando conectada à internet, hoje você pode dar instruções apenas ela estando conectada em rede. Isso é a internet das coisas. Uma lâmpada já tem a conexão da internet. E o que seria as coisas? Internet das coisas? Qualquer coisa. Ou seja, lâmpada, geladeira, televisão. Tudo isso que pode ter uma conexão com a internet. E foi isso, todos esses pontos, essas características que marcam a sexta geração. E agora estamos finalizando aqui o nosso primeiro encontro, a nossa primeira live, que eu separei para vocês essa questão da evolução dos computadores. A partir desse encontro você sabe como surgiu o primeiro computador, qual foi a ideia do surgimento dele e a partir disso o que foi que ele motivou, o que foi que ele desencadeou ao surgir também depois do ábaco a pascalina e depois sucessivamente a evolução dos computadores até chegar no que temos hoje. Eu espero ter contribuído muito para você. Sem dúvidas, esse é um conteúdo muito rico que vai te ajudar na questão de prestação de concursos ou mesmo para se preparar para o nosso treinamento Bitelecom. Então te vejo em nossa próxima aula.